E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano, do cursinho da Poli, professor de Geografia. Vou dar algumas impressões sobre esse primeiro dia de prova do Enem, né? Relativo à parte de Geografia em Ciências Humanas. O que a gente pode reparar, dentro de um aspecto geral, é que se a gente for pegar um tema específico do qual a prova tratou de forma abrangente, né, ou tratou copiosamente, de forma abundante, foi o tema espaço urbano e espaço agrário. Então, esse tema ele teve extremamente presente na prova do Enem, tocando em vários temas relacionados tanto ao espaço rural, né, o espaço agrário, falando da ocupação da terra, falando sobre produção de alimentos, falando sobre o uso da terra no Brasil, né? Falando sobre especialização produtiva. Inclusive, uma primeira questão que me chamou bastante atenção teve a ver com o aspecto geoeconômico dessas relações Brasil-China. Essa questão me chamou atenção em função dessa participação do Brasil na divisão internacional do trabalho, e esse aspecto dominante da China como nosso principal parceiro comercial. Então, essa questão ela chamou bastante atenção sobre qual seria o papel do Brasil, do Estado brasileiro, né, e o governo como representante do poder do Estado, para diminuir essas assimetrias, essas desigualdades do ponto de vista do comércio bilateral Brasil-China. Então, ela me chamou bastante atenção que, haja vista, ela parecia, né, no primeiro momento, se a gente olhar de forma precipitada, como uma questão ideológica por conta dos aspectos que envolve o governo Bolsonaro hoje, né? Mas eu gostei bastante da questão no sentido de ela demonstrar esse caráter, né, de subjugação do Brasil no comércio exterior, mesmo com a China, independente de qualquer coisa, né, não é legal ser dominado por ninguém, né? Mas isso é um fato, né? Então, ainda nessa questão das paisagens rurais e urbanas, também me chamou o fato muito dessa preocupação em falar sobre a diminuição do trabalho agrário propriamente dito, né, lidar com a terra, talvez fazendo uma menção para o que a gente chama, né, de invasão do capitalismo no campo, com uma modernização cada vez mais gradativa do campo, tá? Então, uma questão que chamou a atenção. Outra, que foi um texto da Cora Coralina, que é de Geografia do Brasil, né? Se a gente for colocar dessa maneira, essa ideia do fazendo menção do uso do solo, né? Da ocupação agropecuária pelo camponês. Então, isso é uma coisa bem interessante. Assim como aquela questão do Centro-Oeste, que faz a menção aí sobre os corredores de exportação e uma necessidade do agronegócio de se expandir, tá? Outras questões interessantes, né, se a gente for pensar. E aí ele some um pouco dessa, ou ele fica meio confuso dentro dessa perspectiva ideológica de defesa ou de esconder os interesses do governo ou por possíveis ou ações negativas possíveis, não, aconteceram várias, né, do ponto de vista crítico, né? Então houve uma questão que faz uma crítica social, uma crítica, né, em geografia social sobre os aspectos de desenvolvimento de um governo no Brasil, um governo qualquer, deixa claro, de não implementar políticas de desenvolvimento ou políticas sociais, né? E aqui as políticas sociais vistas como necessárias. Então o texto ele marca isso, tá? Eu entendi como uma posição bastante crítica, né? E achei interessante até, né? Pelo aquilo que a gente veio observando, inclusive nas nossas correções, né, do Enem, essa ideia de que de repente poderia haver uma concepção ideológica por parte do governo de tentar esconder a realidade como ela é, né? Ou criar uma cortina de fumaça. Apareceu uma questão de América Latina remontando aquele texto da FUVEST do Eduardo Galeano sobre a divisão internacional do trabalho, né? E ela coloca de novo essa mesma perspectiva de sujeição de uma região da América Latina, de uma região socioeconômica, né, do ponto de vista do desenvolvimento e do ponto de vista da economia mundial, na divisão internacional do trabalho. Então ele fala muito dessa sujeição, né? Houve algumas questões clássicas, né, de geografia,
uma que fala sobre orientação e coordenadas geográficas, que é o texto lá da Alice nos Países das Maravilhas, bem simples, né? E uma de geopolítica que me chamou a atenção foi falar do papel dos Estados Unidos e qual é a sua política externa. Basicamente foi isso, né? Então entender os Estados Unidos enquanto ainda um país dominante ou hegemônico no âmbito da política externa e quais as suas estratégias de dominação e de expansão do seu domínio, que ainda predomina. A gente sabe que economicamente a China praticamente já passou, mas do ponto de vista da estratégia de poder, né, de como potência militar, os Estados Unidos ainda se mantém. Então achei interessante falar sobre isso. Eu gostei muito dessa questão de geopolítica. Outras questões ambientais que apareceram, falou muito sobre a questão geológica e geomorfológica. Uma que chamou atenção para os aspectos de ocupação, fazendo um paralelo entre Puebla, no México, uma cidade no México, e uma outra cidade que eu esqueci o nome, nas Filipinas, fazendo um paralelo da ocupação, e falava sobre vulcanismo. Então é uma questão interessante que fala sobre o uso do território enquanto uma questão ligada às questões, enquanto um aspecto ligado às questões naturais. Quais aspectos naturais deu margem para a ocupação humana naquele local? Então, a ideia de ecumenismo, né, que a gente trata nos conceitos do professor Milton Santos, né? E aí uma outra que fala sobre essa dinâmica do relevo e geológico de rochas, né, de estrutura de rochas, no leste da África, pegando o chifre da África, né? Ali, região da Etiópia, né? Da Somália, e descendo um pouco mais, Tanzânia, enfim, né? Moçambique, e mostrando essa parte oriental do continente africano, uma dinâmica ligada à natureza. Uma outra questão muito assim direta, como aquela de localização, né, como aquela de coordenadas, foi uma que perguntou sobre o sistema toyotista, um sistema produtivo. Então ele foi simples e direto. A pergunta foi qual é a característica central do toyotismo. Então é uma questão relativamente simples. Eu achei interessante, tá? E questões que falavam sobre o seringalismo no século XX, né, a atividade seringalista. Aqui na prova que eu peguei a questão 80. Então, ele perguntava sobre, de novo, ó, essa dinâmica da paisagem rural, né? E envolvendo uma dinâmica socioambiental, né? Que implica em dizer qual o papel do seringalismo, né? Como movimento social e qual a importância e quais são as demandas do seringalismo do século XX em diante, né? Então, qual o entendimento que se teve sobre isso? Ou um novo entendimento, na verdade, né? Então, ali aparece como um movimento social importante. E, para terminar, pessoal, gostaria de discutir como a gente estava pensando nessa questão de envolver, né, uma ideologia do ponto de vista de esconder ou de, né, tapar o sol com a peneira. A questão 89, para mim, ela tem um pouco dessa relação. Eu entendi dessa maneira. Por quê? Ela mostra um texto fazendo uma relação da epidemia de febre amarela como uma consequência do desastre socioambiental de Mariana. Na verdade, o crime, né, em Mariana. Mas, enfim, esses eventos são de 2015, né? Então, no meu entendimento, isso é uma questão ideológica, porque ela tenta jogar uma cortina de fumaça, né, ou colocar uma cortina de fumaça sobre os desastres ambientais do governo Bolsonaro hoje. No que diz respeito, desde 2019, né, quando houve aquele grande desastre com o derramamento de óleo no litoral nordestino, que o governo não fez nada e não deu importância para isso, até o aumento das queimadas da Amazônia, né, e da degradação do ambiente amazônico e do Pantanal, com o avanço do agronegócio, da grilagem de terras, de pistoleiros. Então, eu entendo que essa questão ela é ideológica sim. Por quê? Porque ela traz uma menção a um desastre que, lógico que é importante, mas assim, é uma questão já antiga. Então, deixou de abordar uma questão atual porque isso
afetaria diretamente a credibilidade, pelo menos do governo federal, né? Ou quem serve a essa perspectiva, né? A essa noção, isso afetaria a credibilidade do governo federal. Pelo menos há uma disputa, né? No que a gente pode entender, porque houve questões com menções críticas, sem citar diretamente, né? As responsabilidades, mas lembrando alguns fatores, no caso ali das políticas de desenvolvimento, mas também essa como que é uma cortina de fumaça, tá? Então foi uma prova bastante interessante. Algumas questões eu gostei bastante, como aquela de geopolítica dos Estados Unidos, até essa anterior que eu vi, a primeira, que é a relação Brasil-China no comércio, a balança comercial brasileira, né? Não fala da balança comercial, mas das desigualdades nas relações Brasil e China, tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham tido calma, uma boa prova, e é isso aí, pessoal.